8h23, eu vou tentar falar em 40, 45 minutos. Tem muita coisa para a gente conversar. Quem está em pé, se quiser sentar por aí, pode sentar ou fique em pé também. Paciência, né? Tem que crescer um pouquinho, né? Esticar as canelas aí. Muito bem. Acho que a primeira coisa que a gente tem que sentar e se conscientizar é de que o Apocalipse fala a respeito das coisas que vão acontecer nos últimos dias. Então, nós vamos passar por várias passagens, não apenas em Apocalipse, para que a gente possa entender o que realmente vai acontecer nos últimos dias, nos últimos anos, nos últimos tempos. Eu quero que você perceba o seguinte: Deus é o Criador de todas as coisas. Ele cria algo para que você e eu, a gente caminhe junto com o Criador. Mas quando de repente a criação se rebela contra o Criador, tudo começa a dar problema. Tudo começa a ficar longe da fonte da saúde, da fonte da prosperidade, da fonte de todas as coisas boas. E a gente começa a ter uma vida cada vez mais difícil. Então, nós estamos num período, num parênteses da vida com Deus, de uma graça, de um momento especial onde as pessoas que querem se encontrar com Jesus, querem voltar a ter relacionamento com o seu Criador, ainda podem. Mas vai chegar um dia que esse tempo vai fechar. E é sobre isso que nós vamos falar. Quando justamente esse parênteses fechar, um pouquinho antes dele e um pouquinho depois. Eu vou falar sobre esse último pedacinho. Ok? Porque tudo isso aqui, já estamos aqui em 2013. Muita coisa já aconteceu. Então, tenham paciência. Eu quero incentivar vocês a virem a todos os 5 sábados, porque a sequência que a gente vai desenvolver é muito importante. No próximo sábado, o David Spell vai estar falando aqui. Então ele vai dar uma visão panorâmica e alguns assuntos interessantes. Mas quem vai dar a sequência no 3º, 4º e 5º sábado sou eu. Então, o 1º, 3º, 4º e 5º não dá para perder. O 2º, não perca de jeito nenhum, porque é o David que vai falar. Ele é um doutor em teologia. E ele manja tudo e mais um pouco. Ok? Quando eu apresentei esse material para ele, ele ficou super empolgado e disse: eu nunca vi desse jeito. Então, se o David Spell, que é um doutor em teologia, gostou, tomara que você adore. Bom, eu amo esse material aqui, eu acho que vale a pena. Quem de vocês já assistiu uma ou outra dessas etapas aqui, acho que não vai se arrepender de ver de novo. Muito bem, tem um pouquinho de piada aqui no meio. Então, a pergunta que eu faço para você é: Jesus está voltando? Sim ou não? Sim. Tá bom, mas é fácil a gente falar sim, né? Agora, algumas pessoas vão dizer assim: isso não existe. Não pode estar acontecendo um negócio desse. Isso aí é conto de fada. O que você deve fazer caso você pense que Jesus não vai voltar? E eu tenho certeza disso. Graças a Deus eu acredito assim. Aí o que você faz? Você abraça o capeta, põe o heavy metal e vai e curta essa jornada. Faça tudo o que você quiser. Curta a vida, beba, se prostitua, faça tudo. Mate, roube, só não seja pego, tá? Porque senão você não curte. Ok? Mas digamos que a gente tenha essa convicção de que Jesus realmente vai voltar. Então, tá bom, sim, vai voltar. Legal. Agora, como é que eu posso saber que Jesus realmente vai voltar? Dá para saber que Jesus vai voltar? Será que a gente pode descobrir alguma prova, alguma maneira de a gente ter certeza que ele vai voltar? Se por acaso a sua resposta for assim, não, então eu volto para a primeira opção para você e eu quero mais que você curta a sua vida e divirta-se, faça tudo o que você quer fazer na sua vida, se perca, gaste tudo que você tem, pegue e gaste dinheiro dos outros também, empreste, não pague de volta, faça tudo o que se possa fazer, porque já que Jesus não volta e não dá para saber mesmo que ele volta, então curta-se, convide os amigos, os inimigos, para fazer essa jornada com você. Mas se der para saber, eu diria para a gente avançar um pouquinho nesse raciocínio. Tá bom, dá para saber? Dá. Por que dá para saber? Quando você pega a palavra de Deus, tudo que foi registrado por diversos homens, por séculos e milênios, pessoas escrevendo coisas que Deus, pelo menos eles disseram que Deus falou para eles,
você pega e começa a analisar o que é que essas pessoas escreveram. Existe um princípio bem interessante dentro da palavra de Deus, que é o princípio da confirmação. Quando você tem 2 ou 3 testemunhas, 2 ou 3 referências na Bíblia a respeito do mesmo assunto, você, como um cristão, pode e deve acreditar de que isso realmente vai ser assim. Então, se você perceber que nós temos Jesus, nós temos os anjos, nós temos o apóstolo Paulo, nós temos várias passagens, por sinal, está aqui. Eu vou abrir junto com vocês algumas passagens aqui que falam a respeito de referências aonde Jesus disse que ele voltaria. Então, se você quiser olhar junto comigo, dá uma olhada em João capítulo 14. Outra coisa, gente, bem importante, tragam material para vocês escreverem, traga a Bíblia para vocês sublinharem e destacarem coisas que estão escritas lá, ok? A gente vai ter que, um dos princípios da gente reter informação é você escrever aquilo que você está aprendendo. Então traga um lápis, traga um caderno e escreva. A hora que você começou a escrever, você vai conseguir reter as informações. Muito bem, deixa eu passar aqui para vocês então, João, capítulo 14, deixa eu achar aqui. João 14, versículos 1 a 4. Não se perturbe o coração de vocês, Jesus falando. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei. Sublinha aí, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, primeira citação de uma pessoa falando a respeito da volta de Jesus. É o próprio Jesus que está falando. Nós já temos uma confirmação. Vamos procurar outras confirmações. Nós também temos Jesus. Acho que vale a pena você olhar isso. Em Apocalipse, você tem praticamente as últimas palavras de Jesus. E eu já disse isso várias vezes. Quando alguém está por falar as últimas palavras na sua vida, todo mundo meio que se aproxima para escutar, né? Porque são palavras importantes, são as últimas que eu vou dizer, que a pessoa vai dizer. Então, Apocalipse 22, versículo 7. Veja o que Jesus está dizendo aqui: eis que venho em breve. Ainda bem que Jesus não disse: eis que eu venho talvez um dia, mas não sei se eu vou voltar. Vamos ver como é que vai estar meu humor. Mas Jesus, ele disse: eu vou voltar em breve. Ainda bem que ele não disse que eu vou demorar bastante, porque para nós 2000 anos é bastante tempo, para ele quase nada. Versículo 12, nós temos novamente Jesus falando: eis que veio em breve. E no versículo 20 nós temos mais uma vez Jesus falando: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Jesus está dizendo: eu vou voltar. Outra referência nós temos em Atos. Vamos dar uma olhadinha lá. Quando Jesus estava subindo, Atos capítulo 1, no versículo 9, anjos falaram a respeito disso, e pessoas ouviram e eles anotaram. Tem uma referência para você e eu lermos sobre isso. Olha só, quando Jesus então se despediu, ele foi subindo, tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, os discípulos, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. O que são 2 homens vestidos de branco? São os anjos, ok? Quando você vê isso aqui, homens vestidos de branco, não é o médico, tá? Não é enfermeiro, não é pai de santo, tá? Aqui está fazendo referência a anjos. Então os anjos disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Ok? Mais uma confirmação. Aí nós temos o apóstolo Paulo. Eu já falei aqui que uma pessoa, para ter uma cidade com o nome depois dele, vale a pena escutar esse cara.
Eu não tenho nenhuma cidade no mundo chamada Ronald. Então, por isso que eu vou citar o que ele está falando. 1 Tessalonicenses 4, versículos 15 e 16. Olha só. Eu estou enrolando vocês porque demora para chegar lá. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, não vou ler essa parte, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ok? Então o apóstolo Paulo também está confirmando. Então, dentro do estudo da Bíblia, se você tem essa confirmação 3 vezes, você pode assumir que isso realmente é um fato, é algo que realmente vai acontecer. Muito bem, vamos para frente. Vamos ver se isso aqui a gente é o suficiente. Será que dá para saber mais? Será que isso aqui é o fim? Eu não preciso mais me incomodar com nada? Se a sua resposta for de novo ou não, eu quero incentivar você a fazer, sabe o quê? Porque a vida cristã, gente, não pode ser só poucas informações. Ô Fabrício, esse cara cuidou do meu dente esses dias aí. Próximo. Agora digamos que você diga sim, eu preciso saber e dá para saber mais. Afinal de contas, Jesus ele disse que se você começar a ler o Apocalipse, você tem que entender. Aquele que lê, entenda. O Apocalipse foi escrito para que você e eu possamos entender. Jesus não falaria tantas vezes a respeito do assunto da volta dele e do fim dos tempos, se isso não fosse um assunto muito importante para você e para mim. Tá? Então é muito importante que a gente continue buscando algumas informações. Ok, agora é a hora de realmente escrever coisas. Tá? Essa é a hora. Estão preparados? Primeira informação que eu quero que você grave, escrevendo. Eu quero que você saiba o seguinte: o dia do Senhor. Sempre que você encontrar essa referência na Bíblia, nós estaremos falando sempre de um evento apenas. É sempre o mesmo assunto. Ok? Então, preste atenção toda vez que você estiver lendo a Bíblia, comece a perceber essa expressão. Naquele dia, no dia do Senhor. Essa expressão tem a ver com o retorno de Jesus. É o fim. Ok? Vamos lá. Informações para vocês irem anotando, porque na sequência a gente vai fechar o quebra-cabeça inteirinho do Apocalipse. Ok? Então vamos anotando. Primeira informação: existe um evento que não está escrito blackout, mas existe um evento cósmico onde tudo escurece. Então, vai chegar um momento que você vai ler isso em vários lugares da Bíblia, em que você vai encontrar essa expressão blackout, entre aspas. Por exemplo, Mateus 24, versículo 29. Estou construindo aqui a nossa tese para as próximas reuniões. Ok? Então, Mateus, versículo 24. E ó, gente, nós vamos passear muito na Bíblia, para que a gente possa realmente montar nossa tese e a gente possa ficar tranquilo com aquilo que está por vir. Tem muita coisa sendo ensinada por aí, e se a gente segue algumas diretrizes, o nosso cristianismo fica muito inferior àquilo que Deus está nos pedindo para ter. Vamos lá. Versículo 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, olha só, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão dos céus e os poderes celestes serão abalados. O que é que nós temos aqui? É a expressão blackout. Vai ter um apagão geral. Então, quando você encontrar esse tipo de versículo em qualquer lugar da Bíblia, em que tudo vai escurecer, a lua não vai brilhar mais, óbvio, porque o sol se apagou. Uma situação cósmica, um fenômeno vai acontecer nos céus e vai escurecer tudo, e o mundo inteiro vai perceber que alguma coisa aconteceu. Cadê a lua? Cadê o sol? Dependendo de onde você estiver no globo, alguma coisa vai chamar a nossa atenção. Você precisa saber que este evento chama-se blackout, ok? Então, quando o sol se apaga e a lua não aparece, o que é? Blackout, ok? Essa informação, se
Se você guardar isso, já vai ajudar bastante você a entender como o Apocalipse vai se desenrolar. Ok? Então, blackout. Isaías 13, versículo 6. A gente vê outra referência. Vamos passear um pouquinho na Bíblia. Estão preparados para estudar hoje, tá bom? Beleza? Essa é a hora que vocês participam comigo, senão fica uma coisa muito chata. Beleza? É isso aí. Tá bom. Isaías 13, versículo 6. Vai falar sobre o mesmo dia. Chorem, pois o dia do Senhor. Ok? O dia do Senhor, presta atenção. O dia do Senhor, Deus está sempre falando sobre a mesma coisa. Os profetas estão falando sobre o mesmo evento. É a mesma expressão de novo. O dia do Senhor virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso todas as mãos ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá, ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como uma mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Deixa eu só acalmar vocês aqui. Isso aqui está falando a respeito daqueles que sempre desprezaram totalmente a Jesus. Ok? Não está falando de você e de mim. Que nós não vamos ficar desesperados quando isso acontecer. A gente vai pular de alegria. Ok? Então, a gente precisa saber para quem é que ele está falando. Essa profecia, há tantos séculos atrás, está falando de quem? Não está falando sobre mim, não está falando sobre você que crê em Jesus. Está falando das pessoas que rejeitam radicalmente a Jesus Cristo. Vamos lá. Olharão chocados uns para os outros, com os rostos em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações, não mostrarão a sua luz. O que é isso? Blackout, breakout. O sol nascente escurecerá. O que é isso? E a lua não fará brilhar a sua luz. O que é isso? Muito bem, gente. Então, toda vez que vocês encontrarem esta expressão em qualquer lugar da Bíblia, você vai ter certeza que ele está falando do mesmo evento, que é o blackout, que vem imediatamente antes do dia do Senhor. Ok? Então, vai anteceder a vinda de Jesus. Imediatamente antes da vinda de Jesus, nós temos um blackout. Vamos caminhar na nossa leitura. Tá? E é importante, vai sublinhando na Bíblia, ou vai destacando, né? Clica ali e destaque isso. Ok? Vamos lá. O que mais que vai acontecer? Isaías 24, 19 e 23, nós vamos ter um terremoto. 24, 19 a 23. Vamos ler um pouquinho isso aqui. Vamos lá. Por enquanto está interessante? A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesado sobre ela é a culpa de sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. Naquele dia, o dia do Senhor, é sobre o mesmo evento que nós estamos falando. O Senhor castigará os poderes em cima nos céus e os reis embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. A lua ficará humilhada. O que é isso? E o sol envergonhado. O que é isso? Blackout. Pois o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião e parará, parará, parará. Ok? Estamos constantemente, quando você passear pela Bíblia, você encontrar essa expressão, eu quero que você se lembre. Isso aqui chama-se blackout. Isso aqui antecede, está naquele momento em que Jesus está para descer. Ok? Deu blackout, vive de alegria, porque Jesus está descendo. Vamos lá, vamos construir mais um pouquinho aqui. Muito bem, o dia do Senhor não virá em segredo. Tem algumas pessoas que pensam que vai ter aquele arrebatamento secreto. Então você está andando, já viu aqueles adesivos nos carros? Se caso esse carro ficar desgovernado, né, não sei o que, porque fica arrebatado, não sei o que e tal. Gente, não vai acontecer isso, tá? Não vai acontecer essas coisas. Porque não vai acontecer assim, sumiu. O cara está jogando basquete, não vai acontecer. E os shorts que o cara caiu dentro aí, né? Não é assim que vai acontecer.
vai ser um pouquinho diferente, tá? Então o dia do Senhor não virá em segredo. Vamos dar uma olhada nisso? Acho que vale a pena você mandar os caras tirar. Não manda tirar do livro. Manda assistir a série. 2 Pedro. Ups. 2 Pedro, vem aqui, Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 10. Olha o que está escrito aqui. É sobre o dia do Senhor, mais uma vez. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Então a gente está falando, Jesus vai voltar? E o pessoal vai falar: vai nada, isso é uma palhaçada. 2000 anos já se passaram. Desde que os antepassados morreram, tudo continuou como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Existe um destino para tudo isso que nós estamos vendo. Guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, é disso que nós estamos falando, porém virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há será desnudada. Então aqui não está falando em nenhum momento em que Jesus vem quietinho e tira as pessoas. Não é assim que vai acontecer. Vai ser um grande evento. A mídia de massa, sabendo disso, vai estar posicionada para fazer essa transmissão ao vivo, porque é um evento daqueles que Super Bowl do NFL nunca vai ser comparado. O comercial mais caro do universo vai ser nesse dia. Este vai ser o momento mais caro do mundo. Muito bem. Outra coisa, Joel 2:31, acho que a gente já leu, e Joel 3:14. Vamos dar uma olhadinha nisso? Joel 3, versículo 14. Vamos ler isso aqui. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão. O que é isso? E as estrelas já não brilharão. O que é isso? O Senhor rugirá de Sião. Deus rugindo. Gente, vai ser um barulho daqueles, não vai ser nada discreto. Não tem nada como um grito do Criador do universo. Ok? Não tem nada de arrebatamento secreto. Vai ser um evento muito visível. Todo mundo vai saber, cristão e não cristão. Não tem como fazer. Não existe em nenhuma Bíblia, nenhuma parte da Bíblia, referência sobre você ser secretamente arrebatado. Na verdade, gente, nós precisamos ter a teologia bem correta, para que a gente não imagine que a nossa vida cristã pode ser superficial. Nós não podemos ser superficiais. Se nós não estivermos firmemente apaixonados por Jesus, firmemente envolvidos na igreja, nós não vamos resistir ao período que vem pela frente. Seja eu, seja os meus filhos, seja os meus netos. Nós temos uma corrida de bastão na mão. Nós temos que passar de geração em geração a importância de a gente ser realmente apaixonado e a gente ter condições de dar a nossa vida por aquilo que a gente crê. Ok? Então é muito importante a gente ter a teologia correta. Vamos mais um pouco para frente. Todo olho verá esse dia. Todo mundo vai ficar sabendo. Mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e cristãos serão arrebatados. Muito bem. 15 a 18. Vamos lá. Vou acelerar. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, digamos que fosse hoje, blackout ali fora, a gente viu, Jesus está vindo. O que vai acontecer? Nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, quem já morreu, ok? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus,
e os mortos em Cristo. Muito importante essa informação. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos sem Cristo ainda não ressuscitam. Só uma palhinha. Eles só vão ressuscitar depois do milênio que Jesus estiver reinando fisicamente sobre a terra. Mas isso você guarda para depois. Então, nesse momento, nós estaríamos sendo transformados e Jesus estaria sendo arrebatado. Ok? É um evento único. Os mortos em Cristo vão ressuscitar e nós vamos ser transformados. A gente vai ser arrebatado e vamos subir e nos encontrar com Jesus. Ó, quem estiver bocejando, boceja com a mão na frente para ele não ser contagiado. O bocejo contagia. Que malvado. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então consolem-se com isso, ok? Então é assim que vai funcionar, beleza? Vamos construir mais um pouquinho. Então os não cristãos ressuscitarão após o milênio. Nesse momento que Jesus está descendo, os não cristãos não vão ressuscitar. Quem rejeitou Jesus a sua vida inteira não ressuscita nessa fase. Depois em Apocalipse eu mostro para vocês a base bíblica para mostrar que eles vão ressuscitar só depois do milênio, ok? Está bem claro lá, mas isso não é para agora. Então, quando Jesus vai voltar? A pergunta que eu faço para vocês: o cristão que tem medo, ele torce para que seja antes da tribulação, porque eu não quero passar por sofrimento, eu não quero passar por tribulação. Mas a Bíblia nos diz como isso vai funcionar. E vai fazer toda a diferença de como é que a gente vive a nossa vida cristã. Alguns acham que Jesus vai voltar durante a tribulação, que no meio do caminho Jesus vem e nos tira dessa roubada. E alguns dizem que vai ser depois da tribulação. E eu quero que vocês saibam como é que a C3, como é que nós como igreja, ou pelo menos como é que eu vejo isso acontecendo, vejo na Bíblia como é que isso vai ser desenrolado. Então nós vamos passar sim pela tribulação, ok? Jesus já orienta em vários momentos que nós no mundo teremos tribulações. Eu vou mostrar para vocês o que é que vai acontecer e como isso vai acontecer nesta e nas próximas reuniões. Então, é um encontro com Jesus, nós não desaparecemos, já falei isso. E quando os puros estiverem em segurança, a punição vem. Vou dar para vocês a base bíblica agora. É assim. Como é que Deus trabalha? Há muitos séculos atrás, um exemplo é a história de Ló. Então, Sodoma e Gomorra, onde nós tínhamos histórias sexuais terríveis, era tão depravado o povo naquela época, que quando os anjos enviados por Deus estavam indo lá para trazer juízo, ou para tirar Ló no meio daquele povo, como se tivesse apenas um justo morando aqui em Curitiba, e os anjos viessem até a casa do Norival, que está na minha frente aqui, que é o único justo aqui em toda Curitiba. E os anjos vêm aqui para tirar Norival daqui. O que acontece? O povo perverso percebe que os anjos entraram lá, eles foram até a casa do Norival e disseram: manda esses caras aqui para fora que nós queremos ter sexo com eles. Os próprios anjos, eles queriam tirar proveito sexualmente. Era uma geração totalmente depravada, e Deus disse: acabou, chega, está demais, eu vou liquidar com isso aqui. E aí, o que é que Deus faz? Ele tira Ló da cidade. Para quê? Para que ele possa executar juízo, ok? A mesma coisa, o mesmo princípio se repete para vocês perceberem como é que Deus é. Na época do dilúvio, a arca de Noé. Então, o mundo inteiro estava depravado, e Deus disse: só sobrou Noé e a família dele. Eu vou colocá-los numa arca, os animais, e assim que eu tirar esse grupo de pessoas daqui, eu vou trazer juízo. Então, quando Deus entra em ação para executar juízo, Ele sempre tira nós, justos, justificados em Cristo, para que a ira dele possa se manifestar, que é justamente o Apocalipse em si, ok? Todas aquelas taças da ira de Deus não vão cair sobre nós,
mas vai cair sobre aqueles que rejeitaram veementemente o senhorio de Jesus Cristo. Vamos lá, vamos mais um pouquinho. Muito bem, agora nós vamos caminhar para dentro do Apocalipse. Eu construí para vocês aqui uma verdade: o dia do Senhor. Nós temos o blackout e nós temos a vinda de Jesus, nós temos o arrebatamento dos cristãos, mas primeiro a ressurreição dos cristãos que já morreram, certo? E vai ter esse encontro nos ares. Muito bem, se você começar a ler o Apocalipse do começo ao fim, você vai ficar bem perdido, é normal. Então eu vou dar uma dica para vocês e nós vamos começar no meio do caminho, ok? Eu quero que você abra junto comigo em Apocalipse capítulo 6. Vamos lá? Apocalipse capítulo 6. Eu quero ler com vocês a respeito de um livro de João, que estava na ilha de Patmos, exilado. João, ele pega e ele vê um livro com 7 selos. E eu vou começar lendo com vocês o 6º selo, que vai ser o mais fácil para a gente poder entender desse ponto em diante, ok? Então, Apocalipse capítulo 6, eu quero que você veja no versículo 12. Eu quero ver se você adivinha. Pergunta de $1 milhão. Apocalipse 6, versículo 12. Observei, João vendo, quando ele abriu, ele quem? Jesus Cristo. Só Jesus Cristo podia abrir esse livro. Só ele tinha a nobreza e a capacidade e a autorização para abrir aquele livro. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. Opa! O sol ficou escuro. O que é isso? Blackout. Então, o 6º selo, gente, está falando a respeito do que? Blackout. Ok? 6º selo, gente, fala sobre o blackout. Do 6º selo, nós vamos avançar para trás, se é que dá para fazer isso. Ok? Então, vamos lá. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. A gente viu o terremoto em Isaías, como um bêbado, a terra está chacoalhando. O sol ficou escuro, com tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha, como sangue. Gente, linguagem bastante simbólica. Nos outros selos tem mais simbologia ainda, mas aqui é muito mais perto da realidade, ok? Só que a lua não foi esfaqueada, sangrou, né? Mas ela, simplesmente como o sangue coagulado fica escuro, que o sol não brilha mais, a lua fica escura, ok? Por isso, tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E aí nós temos uma sequência de eventos acontecendo, com os não cristãos gritando desesperados, porque perceberam: ai meu Deus do céu, agora a coisa ferrou. Então, nós estamos vendo aqui que o 6º selo fala sobre o blackout, que fala sobre o dia do Senhor. 6º selo, gente, é o dia do Senhor. Antes que Jesus volte, nós temos um blackout, ok? Então pode ficar tranquilo, não teve blackout, pode falar que o INRI está ali na 15, que o INRI está não sei aonde. Não é, não é. Ele não é o Salvador. Fica bem tranquilo, tá? Fica bem sossegado. Temos muitos anos atrás até, eu vi ele passando, sendo carregado pelos coitados, sendo carregado pela rua 15, e as discípulas vindo atrás, não sei o que, estavam com aquelas roupas todas. E uma pessoa da 15 falou alguma asneira para eles, mas essa discípula, mas falou tanto palavrão, mas xingou tanto de volta aquela pessoa. Fiquei pensando: putz, Jesus, você tem um longo caminho pela frente, né? Os discípulos estão desse jeito, imagina. Vamos lá. Então, gente, o 6º selo é o blackout e é a segunda vinda de Jesus, ok? Bem importante. Se você gravar isso, você vai começar a conseguir entender cada vez melhor o Apocalipse. Nós temos ali então a mesma referência em Joel, capítulo 2, versículo 31. O dia do Senhor. Jesus está voltando. A hora que você perceber que escureceu tudo, meu Deus,
Teve terremoto, olha para cima, olha para cima. Jesus está voltando, pode ter certeza absoluta disso. Muito bem, também fala que Jesus vai voltar como ele subiu, nas nuvens. Você vai olhar para cima, ele vai estar descendo, ok? Então, isso não é tão importante, mas o importante é você saber que o sexto selo é a vinda, é o dia da segunda vinda de Jesus. Isaías, veja o que vai acontecer nesse dia. Nós já sabemos que neste dia, nós cristãos, nós vamos subir, a gente vai se encontrar com Jesus nos ares, certo? Os que já morreram vão ressuscitar e vão estar lá nos esperando, porque eles subiram um pouquinho antes, tá? Ele encontra. Quem não subiu, não sobe, não adianta, não vai subir. Aí o que eles vão fazer? Dá uma olhadinha em Isaías, capítulo 2. Gente, é uma profecia em cima da outra. Toda a história da raça humana, toda a história do universo está sempre apontando para Jesus. Então, os que não são cristãos, o que eles vão fazer? Eles vão correr para lá e para cá, desesperados. Eles vão perceber que, meu Deus do céu, realmente Jesus está voltando. Essa história era verdade. Todos eles vão tentar se esconder, vão tentar se enfiar debaixo do buraco, dentro do buraco, debaixo das pedras, vão tentar se esconder, porque eles não vão nem conseguir suportar ver essa cena acontecendo diante dos olhos deles. Então vai acontecer um pandemônio generalizado na raça humana. Todas as pessoas que estavam lá trabalhando no seu computador, estão lá fazendo e-mail para lá e para cá, de repente vão perceber que não vai, o e-mail não sai, o e-mail não entra, e tudo escureceu. Aí eles começam a olhar pessoas subindo, gente ressuscitando, e uma cena impressionante acontecendo. E naquele dia é tarde. Naquele dia não tem mais o que fazer. Naquele dia tudo já foi definido. Por isso a história que a gente escreve com Jesus é agora. A gente nunca deixa para amanhã as coisas que a gente deve desenvolver com Ele agora. Então, Joel 2,31, Apocalipse 6, versículo 12, Mateus 25, 31, Mateus 26, Isaías 2, que eu não consegui ler aqui ainda, versículos 10 a 12, versículos 19 a 21, nós temos todos os não cristãos fugindo desesperados, em pânico, porque nós teremos, eles terão o pior momento da vida deles. O que antes era sempre festa, agora virou um terror sem fim. Quem tem uma Bíblia com papel, por gentileza, que aqui pifou tudo. Veio, não precisa mais. Muito bem, gente, olha só o que mais. Nós temos nesse momento, em Apocalipse 7, versículos 13 e 14, não sei se eu leio isso com vocês. Vou passar adiante aqui. Vou passar para vocês então a sequência que nós teremos. Primeira coisa que acontece, pertinho do fim, é o seguinte: a grande tribulação. Hoje você e eu, a gente fala um pouquinho de Jesus, a gente já é um pouquinho desprezado, um pouquinho rejeitado. Quem de vocês já falou de Jesus e as pessoas... Alguém nunca foi rejeitado? Todo mundo já passou por um certo desconforto, uma certa vergonha. Todos nós. Quando você começa a chegar perto da grande tribulação, essa vergonha, essa perseguição vai simplesmente entrar numa potencialidade muito grande. Vai crescer 100 vezes, 200 vezes, 1000 vezes mais do que é hoje. Lógico que em alguns lugares do mundo essa perseguição já é muito forte. Eu quero que você perceba o seguinte: tem uma teologia que diz assim, não, como é que Deus vai fazer o filho dele passar por perseguição? Isso não combina com Deus. O próprio Jesus passou por isso. Quando você pega as cartas em Apocalipse que falam sobre as igrejas, dá uma olhadinha naquilo que foi escrito a respeito de uma igreja. Ali no capítulo 2, a igreja de Esmirna. Eu quero ler para vocês. Por que eu quero ler isso? Eu quero que vocês se preparem, mesmo que não aconteça com você.
mesmo que você não passe pela grande tribulação, você morra antes, você tem a obrigação de levar o cristianismo muito a sério, porque os teus filhos, a próxima geração que você tocar, precisa receber essa seriedade. Por mais que a gente aqui na C3 tente criar um ambiente gostoso, confortável, nós temos que aproveitar isso enquanto nós podemos. Enquanto a gente puder fazer bem gostoso, a gente faz. Mas em momento algum nós podemos passar a mão e mascarar a verdade do que vem pela frente. Serão momentos muito difíceis. Se você e eu não estivermos muito conectados, falando constantemente com Deus, lendo constantemente a Bíblia, a gente se alimentando desse relacionamento invisível, gente, nós não vamos aguentar. Nós não vamos aguentar. Então veja só a história desta igreja. Então, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, aliás, isso: conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Versículo 8, li errado. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver, Jesus. Conheço as suas afeições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, é muito importante que você tenha essa teologia. Com essa introdução, eu quero que você reflita sobre a maneira que você leva o teu relacionamento com Deus, a maneira com a qual você interpreta a tua comunhão com Jesus. O quanto Jesus fez. Será que eu estou percebendo o quanto Jesus fez por mim? Como Ele está me preparando para aquilo que está por vir? Por quê? Porque Ele quer que eu esteja com Ele para sempre, para toda a eternidade. Então, nesta introdução, eu gostaria que você tivesse a noção de que o sexto selo é a vinda de Jesus, que precede-se o blackout. O que vai acontecer nesse dia? Os mortos em Cristo vão ressuscitar, nós seremos transformados, a gente vai subir no céu, a gente vai se encontrar com Ele. E enquanto isso, aqui embaixo vai acontecer uma correria danada. Vai acontecer um terrível dia para as pessoas que sempre rejeitaram a Jesus. Aqueles que rejeitam toda vez o nosso convite, aqueles que rejeitam sempre essa possibilidade de caminhar com Deus através de Jesus. Esse dia para eles vai ser terrível, para nós vai ser um dia de alívio enorme. Então, eu gostaria que você tivesse essa teologia, preparando-se para os momentos mais difíceis que estão por vir, mesmo que não venha. Como disse a Andrea para mim esses dias, eu prefiro, mesmo que não fosse, eu prefiro viver a vida como se fosse vir um dia terrível, ou um período terrível, que eu vou dizer para vocês na próxima, quanto tempo vai durar esse período, mas eu preciso viver a minha vida de uma maneira intensa com Deus. Que venha o que vier, gente, a pressão que vier, se hoje eu facilmente deixo a minha santidade de lado só para não chatear alguma pessoa do meu trabalho, ou uma colega, uma menina, para eu vir me enturmar, se hoje você não aguenta esse tipo de pressão, você não vai suportar a pressão dos últimos dias. Eu quero incentivar você. Eu não quero que você saia daqui, puxa, mas que sermão mais chato. Que seja chato, mas é muito importante. Gente, o Apocalipse foi escrito para que a gente pare para pensar, que a gente tenha um estilo de vida compatível com os últimos dias. Por isso hoje, e aí eu quero encerrar dizendo o seguinte:
Feche os seus olhos, por gentileza. Eu não sei como é que está a sua vida hoje. Eu não sei como é que você está vivendo, com que intensidade você está vivendo com Deus. Mas eu quero incentivar você. Se por acaso, até o dia de hoje, você não tem vivido com Deus de uma maneira muito intensa, extremamente apaixonado por Deus, extremamente apaixonado pela sua palavra, extremamente apaixonado pela sua igreja, se você tem dificuldades nessa área, eu quero convidar você a mudar de vida, a realmente mudar o seu estilo de viver, o seu estilo de pensar, a sua teologia toda. Eu gostaria que você jogasse fora e começasse de novo, e você começasse a buscar esse tipo de paixão, que nem a sua própria vida vale mais do que essa convicção, nem a vida dos teus amados, da sua família vale mais do que o próprio Jesus, nem o meu filho pode valer mais do que a minha fé em Jesus. Se você deseja ter esse tipo de compromisso novamente com Deus, quero que você só faça um sinal com a sua mão. Não precisa vir aqui na frente. Só quero que você reconheça diante de Deus. E nós vamos tocar a nossa vida, mas é muito importante que você não deixe passar mais nenhum dia vivendo do mesmo jeito. Se esse jeito não está te levando mais próximo a Deus, ótimo, pode baixar sua mão. É simplesmente um sinal, ótimo, pode baixar sua mão. Ótimo, pode baixar sua mão. Simplesmente reconhece para Deus, ótimo, pode baixar sua mão. Simplesmente reconhece, pode baixar sua mão. Só reconhecer diante de Deus. Deus está olhando, os céus estão abertos e Deus, Ele sabe o teu íntimo. E talvez em alguns momentos você tenha desistido. Ótimo, pode baixar sua mão, pode baixar sua mão, pode baixar sua mão lá atrás, pode baixar sua mão aqui no meio, aqui na frente, pode baixar sua mão. É muito importante que eu tenha uma convicção de que Deus é tudo, Jesus Cristo é tudo. Não vale a pena viver se eu não viver 100% para Jesus. Pode baixar sua mão aqui na frente também. Não vale a pena a gente viver sem viver 110% por Jesus. Toda a história da Bíblia fala e aponta para Jesus. A sua vida é uma carta sendo escrita. Existe uma produção cinematográfica em volta de você, e você está escrevendo uma história. Você vai ver essa história um dia na eternidade. Valeu a pena desistir da minha própria vida e viver a vida de Jesus. Valeu a pena construir a igreja de Jesus. Valeu a pena ser fiel a Jesus. Pai, eu quero te agradecer por cada pessoa que está aqui. Obrigado porque o Senhor revelou muitas coisas em várias passagens pelos seus profetas. O Senhor apontando, dizendo: ei, o dia do Senhor virá. Mas o Senhor é tão bom, o Senhor anuncia para todos os teus filhos. E para quem quiser saber que antes do dia de Jesus voltar, algumas coisas vão acontecer. E o Senhor diz: aquele que lê, entenda. Pai, eu peço o espírito de sabedoria sobre esta igreja, para viver a vida da melhor maneira, em todos os sentidos. Queremos viver saudáveis, queremos viver com uma alma extremamente feliz, mas queremos viver também com o espírito 110.000% comprometidos contigo, acima de tudo, acima de todos. Pai, bendito seja o nome do seu Filho, amado seja o nome do seu Filho, apaixonados estamos pelo seu Filho, e queremos cada vez mais exaltar o seu nome, queremos cada vez mais entregar nossas vidas para o Senhor e fazer o nome do Senhor Jesus lindo, maravilhoso. Cada letra, o J, o E, o S, o U e o S, queremos fazer lindo cada letra, através de cada minuto da nossa vida, com cada gota de sangue que a gente tiver. Queremos exaltar, queremos embelezar, queremos levantar no mais alto lugar esse nome maravilhoso de Jesus. Jesus, o Senhor é o Alfa e o Ômega, o princípio
princípio e o fim. Nós te bendizemos, nós te exaltamos. Quero convidar você a ficar em pé, dar uma salva de palmas para Jesus. Declara essa verdade.